Dá pra dizer que tu gosta do comunismo? Cara, pô, vendo o que os caras fizeram na China, não tem como não gostar do que os caras fazem lá, né? Até o pessoal fala aqui no Brasil, né? Não, porque lá não é comunismo. Beleza, vamos copiar aqui pro Brasil então? Porque deu certo, né? Deu certo. Os caras estavam. O PIB da China era o mesmo do Brasil nos anos 80. Onde é que eles estão hoje? Então, alguma coisa os caras fizeram certo. Mas quando tu saiu daqui, tu gostava da ideia do comunismo? Não, 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 não. Sinceramente, eu não lembro direito, né? Já faz bastante tempo, Aham, mas eu não tinha essa ideia, né? Meu sonho, nunca tive o sonho de morar na China, né? Isso foi acontecendo. aham, Mas eu não tinha essa percepção, nem do que era comunismo direito. entendi. Mas o comunismo lá, a gente falou rapidamente aqui, mas ele acontece de um jeito, ele tá meio, pelo que tu falou, em transição para um modelo melhor. O Elias Jabbour fala muito Aham, isso, né? Que é a superação do capitalismo, e aí a China está num estágio de socialismo, que eles querem chegar num estágio mais avançado até 2049. Comunismo, ninguém sabe quando é que vai chegar na uhum. China, né? Mas a ideia é que o socialismo continue crescendo na China, o Estado controlando cada vez mais empresas e os trabalhadores tendo uma qualidade de vida melhor, reduzir a pobreza, reduzir o número de bilionários, sabe? Esse tipo de coisa. Os ricaços lá, será que eles estão felizes também? Devem estar, né? Afinal, estão ricaços. Por enquanto, sim, né? Em algum momento eles sabem que o governo vai passar o rodo em todo mundo, né? Não digo literalmente matar ninguém, não que isso não tenha acontecido antes, mas é o dinheiro dessa galera. Pô, ninguém precisa de 100 bilhões para viver, né? Não, imagino que não. Ninguém precisa, né? Então, assim, a ideia mais ou menos é essa. O governo agora, já faz uns anos, eles têm ali acho que é uma meta de quanto que esses caras têm que doar por ano Ah, é? para as campanhas de combate à pobreza. Então, hoje os bilionários doam para combate à Dão pobreza para o governo anualmente. e isso vai para o plano de combate à pobreza da China, né? Cara, se um dia vocês forem pra China, vocês vão ver, cara, não tem morador de rua, cara. Vai achar à noite, assim. À noite vai ter uns caras que vão parar de repente embaixo de uma ponte pra dormir e tal. Mas de dia, você não vai achar. Isso vai em cidades com 25 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, não vai ver morador de rua. Não tem uma Cracolândia lá. Não tem, porque até por conta dessa questão das drogas, né? Aham. Mas eu Mas quero dizer assim, galera na rua que vive na não, não rua. tem, não tem, não tem, não tem. Isso é uma parada que é um contraste muito grande quando eu venho, por exemplo, a São Paulo. E aí fica o pessoal falando os direitos individuais da China. Pô, e o direito do pessoal da Cracolândia fica onde? A galera morando na rua. Que eles têm liberdade de xingar o Lula? Tem. Morando debaixo do minhocão. Na China, o pessoal não mora na rua. 80% dos millennials têm casa própria. Então assim, o que é mais importante? Xingar o Lula ou ter uma casa com banheiro, com uma cama certinho, segurança, saber que tu vai ter um lugar para dormir todo dia? Eu acho que tem a ver com isso quando eu falo que a nossa ideia de sociedade ideal é diferente do ponto de vista. Assim, vai. A gente que mora aqui nas Américas, América Latina no nosso caso, no Brasil, Uhum. e os caras que estão lá na China, que têm origens, os povos têm origens muito diferentes, como você falou, base filosófica diferente e tudo mais. Os valores, eles têm pesos diferentes Sim, também, sim. né? Então, aqui o cara que ele. Inclusive, é engraçado quando o cara acha que é livre. Porque, porra, a gente é livre, mas a gente trabalha pra caralho o dia inteiro, se mata e tudo mais, pra poder comprar o próximo telefone. É, E lá o cara coloca essa liberdade de poder, por exemplo, xingar o presidente numa escala bem menor, né? Lá ele tá bem mais interessado em ter uma segurança financeira Para viver, para né? viver. Dá para dizer que esse daí é a preocupação número um do chinês? É o cara que ele quer garantir que ele vai ter a condição de dormir e comer. A China, como eu falei, em 49 era um dos países mais pobres do mundo. Uhum. Então a gente tem aí 3, 4 gerações, mais ou menos, sei lá quanto é Aham, que dá por aí, cada por geração. aí. Pô, e o cara tava vivendo numa pobreza desgraçada. E hoje os caras estão vendo a China fazendo esse desfile militar absurdo. Aham. Então, eu acho que o mais importante primeiro é todo mundo tem comida, todo mundo tem casa, segurança, tá tudo certo, beleza. Depois a gente vê se pode xingar o presidente ou não pode, né? E esse conceito de liberdade que a gente vê aqui, né, é muito que vem dos Estados Unidos, né, cara? É muito influenciado pelos Estados Unidos. Sim. Que talvez funcione lá para eles. Não funciona tão bem, mas de qualquer forma, não necessariamente é o que o Brasil poderia ou deveria usar, né? Então, assim, talvez a gente possa aprender um pouco também com os outros, não só copiar o que os Estados Unidos fazem. Copiar qualquer experiência em geral costuma dar errado porque a gente tem nossas próprias particularidades, né? Não, a própria Revolução Chinesa segue uma linha diferente da União Soviética. Na União Aham. Soviética os caras focaram em cidade e na China eles focaram no campo. Então, e um país do lado do outro. Né? Tem uma fronteira gigantesca entre a China e a Rússia. E os caras Aham. seguiram outro caminho. Então, o Brasil, que é longe, não tem como copiar, não dá um copiar e colar.
Mas dá para a gente aprender algumas coisas. Por exemplo, a BYD veio para cá. Quando a Tesla foi para a China, a Tesla falou, a gente não quer joint venture, a gente não quer um sócio chinês. A China falou, beleza. Mas todos os fornecedores têm que ser chineses. Ok. Desenvolveram os fornecedores chineses. Agora tem uma malha de fornecedores chineses, a China chega e fala, vamos construir o nosso carro chinês. Agora a gente tem BYD, tem Zeekr, tem 40 marcas de carro chinês. A BYD vem para o Brasil tinha que fazer a mesma coisa, transferência de tecnologia. Trem-bala foi a mesma coisa. Foram empresas de trem-bala para a China, os caras aprenderam como é que fazia, porque tinha que fazer transferência de tecnologia. Hoje a China exporta trem-bala para o mundo inteiro. Pô, isso a gente não precisa ser comunista para fazer, né? Total. A gente pode Só simplesmente precisa ser entender inteligente. e copiar. Simplesmente, ó, vocês querem instalar BYD aqui, não tem problema, o fornecedor tem que ser brasileiro. E aí depois o governo, que isso também precisa, né, vai investir em algumas empresas para desenvolver um carro elétrico brasileiro. Foi o que a China fez.